Agora é pra valer. Boa, Valtinho. Bem-vindo aí de volta. Como que você tá aqui no novo ambiente da DW? Cara, tá espetacular isso aqui. Né? Cara, tá lindo demais. Fazia tempo também que eu não aparecia por aqui. Apareceu as carinhas novas por aqui. Pô, você quer trabalhar só, não quer mais vir aqui. Bom, é isso aí, gente. Então, mais um Podtex, né? O canal da TechSlab aqui, trazendo sempre conteúdos ligados aí ao mundo da tecnologia, ao mundo dos negócios, né? O nosso objetivo é sempre esse, tá conversando, tá trocando aqui informações com alguém que realmente sempre agregue aí o nosso empresário, né, ou a pessoa que está tentando aí entrar no mundo dos negócios, né? E hoje, poxa, um tema extremamente aí relevante e importante nesse sentido, porque a gente vai falar de grana, né? Vamos falar do lado financeiro. Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, deixar registrado aqui, né, que nós estamos na segunda temporada do Podtex, quinzenalmente, sempre um conteúdo novo para você. Hoje o episódio de número 11, né? E claro, não deixando aí de registrar, né? Se você ainda não segue a TechSlab no YouTube ou no Instagram, bora seguir a gente, @TechSlab Soluções. O nosso canal lá no YouTube é TechSlab. A gente também tá no Spotify, então lá o videocast também, né, para você poder ouvir e assistir no Spotify. Segue a gente, compartilha, interaja, deixa aqui o seu recado, sua mensagem, a gente vai ter aí o maior prazer em ajudar vocês, né? E, claro, não deixe de visitar lá o nosso site, techslab.com.br, saber mais sobre os nossos serviços, saber mais sobre a nossa empresa, aquilo que a gente pode ajudar e apoiar você, aí, empresário, no mundo da tecnologia. A gente sempre fala, a TechSlab busca ser o departamento, né, ser o apoio tecnológico que você precisa aí na sua empresa, né? Então a gente busca fazer uma democratização do uso da tecnologia na empresa, né, te apoiando ali nos 3 pilares, tanto de desenvolvimento, de infraestrutura e segurança da informação. Então fala com a gente, certeza que a gente vai poder ajudar você em muitas frentes, né? Como a gente sempre brinca, né, Valtinho? A gente tava até brincando aqui. Na verdade, todo mundo é uma empresa de tecnologia. Todo mundo é. Né? Que no final do dia frita um pastel, vende um hambúrguer, vai acontecer, faz um transporte, né? Aí. Mas se tirar a tecnologia do negócio ali, vai dar uma enroscada no meio do caminho, né? Vai dar uma atrapalhada. E hoje, claro, não podia deixar, né, de ter um super convidado aqui, né, para falar sobre educação financeira real, renda fixa sem romantização e profissionalismo nos investimentos. Hoje a gente está aqui com o Ricardo Trevisan, que é CEO da Gravos Capital, assessor de investimento há mais de 25 anos no mercado e professor. O cara é professor, cara. Né? Professor do MBA da IBMEC. Quase nada, né? Ricardão, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, vir trocar essa ideia, bater esse papo aqui, né? Falar com a galera que nos acompanha, que nos segue, e claro, e com quem eventualmente vai nos seguir pela primeira vez, por ser realmente um tema aí muito importante e que no final do dia bate ali para todo mundo, né? Ou seja, se a gente não cuidar de grana, não cuidar do nosso patrimônio, fica complicado a gente seguir nessa vida maluca que a gente tem, né? Obrigado aí. Se apresenta pra galera aí. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado a vocês aqui pelo convite. Excelente estar aqui com vocês hoje e faz muito sentido pra gente conversar com pessoas que, né, têm a mesma dor que a gente, né? Vocês querem democratizar a tecnologia e nós aqui queremos democratizar os investimentos. Boa. Porque não adianta nada, né, no final do dia a gente tentar, né, fazer um monte de coisa sozinho, como você falou, né? Fritar o pastel. Pô, eu sou um excelente fritador de pastel, mas se você não tem, né, os processos, os passos, como é que esse pedido chega na cozinha, como é que eu organizo tudo isso aqui? Você não consegue vender o teu pastel de forma escalável. O investimento é a mesma coisa, né? Antes, a indústria de investimento ela era muito difícil de você acessar, né? Uhum. Hoje, com assessoria de investimentos, isso é, né, até uma coisa... Ficava travada lá no banco, né? Exatamente. Você ligava para um banco ou para uma corretora, mas você nem sabia como chegar numa corretora. Na corretora é impossível chegar. Era muito difícil. Então, assim, eu cheguei numa corretora até, né, eu comecei no mercado uma semana antes do 11 de setembro. Tranquilo, né? Já chegou tranquilo, né? Chegou tranquilo. Exatamente. Então, eu nem sabia o que era uma corretora de valores, para vocês terem ideia. Eu comecei a minha carreira, quer dizer, eu comecei estudando, né, a parte de tecnologia, também sempre fui muito pró-tecnologia, assim como vocês, né? Mas eu cheguei dentro de uma corretora de valores e eu fazia
uma escola estadual, inclusive, voltada à tecnologia. Na época era curso de telecomunicações. Acho que nem existe mais isso daí hoje em dia, né? E aí, dentro desse curso, eu tive uma chance de mandar meus currículos ali para começar a estagiar. E uma corretora de valores que está no mercado até hoje, chama Ativa Investimentos, me contratou. E lá, como estagiário, eu comecei a viver um pouco do mundo do investimento, como que funcionava, mas eu trabalhava ainda na parte de tecnologia. Não tinha ainda para a parte de investimento. Mas aí eu comecei a olhar, e naquela época, né, o pregão era viva voz, né? Não tinha essa parte de toda automatizada que a gente tem hoje. Então, tudo era era gritaria. Você chegava lá, parecia que tava, sei lá onde que você tava, né? Tão alto, tão forte que era, e aquilo, né, todo mundo gritando e falando. Eu falei, como é que esse pessoal consegue se entender com o telefone na orelha e um baile de carnaval? Como é que todo mundo consegue entender o que o outro está falando? E aí eu comecei a entender, comecei a aprender e aí eu me joguei nessa vida. Acabei indo para outras corretoras de valores, operei em inúmeros mercados, cheguei a ser trader de fundo de investimento, grandes fundos. Hoje eu acabei passando, né, tendo ali a oportunidade de, dentro da gestora, de gerir o patrimônio. Então, eu aprendi muita coisa, né, nesses 25 anos de carreira. Então, eu vi, né, as torres gêmeas caindo de uma mesa de operação, né? Então, poxa, você olhar para aquilo e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Eu nem sabia que existia torre gêmea. Eu tinha, acho que 17 anos de idade. Já conheceu ela caindo, Já conheci ela no chão, né, infelizmente. Isso. E aí, aprendi bastante coisa. Então, hoje estou aqui. Hoje, né, nós construímos a Gravos Capital, que é uma assessoria de investimentos parceira da XP. E hoje a XP é a maior corretora de investimentos do país, sem sombra de dúvida. Acho que grande parte do fluxo de investimentos acaba passando pela XP. E ela tem uma excelente plataforma e tem ali muitas ferramentas para que a gente consiga, assim como vocês, democratizar os investimentos. Né? Então, hoje, da forma que a XP pensou de trazer os investimentos para as pessoas, acho que é muito da forma como vocês pensam também. Né? Vamos pegar uma plataforma muito boa, vamos começar a colocar isso aqui em quadradinhos que fique mais fácil de todo mundo entender e acessar os investimentos. Então, isso é muito importante. Né? Então, acho que a gente conversa muito tanto na parte de investimentos quanto na parte de tecnologia, essa forma de tentar e de querer democratizar e levar mais informação tanto para os empresários quanto para a pessoa física, acho que é muito importante. Legal. E você falou um negócio, cara, que para mim é muito verdade. Em 2000, lá para abril, junho de 2000, eu comecei a trabalhar na Bolsa de Valores de São Paulo. Quando eu cheguei na Bovespa, né, naquela época ainda era Bovespa, não tinha passado ali pela fusão com a BMF para virar a B3, né, a B3, a B3, enfim. Eu não vou me lembrar o nome do presidente que era naquela época da Bovespa, mas eu lembro muito do discurso dele. O pregão já estava começando a se desmontar, já estava muito mais tecnológico, já não tinha mais aquela galera toda. Lá na BMF ainda tinha nessa época, lá demorou um pouquinho mais. Mas a frase dele lá em 2000 já era essa, né? Eu busco aqui a democratização do mercado financeiro. Né? E é legal por isso que você vê que é uma jornada, né? Ou seja, o cara de repente pensou isso lá em 2000... Para hoje, talvez a gente está começando a colher alguns frutos e, por consequência, talvez mais para frente a gente colha mais alguns outros, né? E por que eu trouxe isso, né? Até para deixar claro e registrado aqui para você que de repente acompanha a gente, né? Porque assim como eu, o Walter, o Ricardo e todos os outros, tá vendo? A gente começou como estagiário, né? E hoje eu vejo a galera... Ela já não aceita esse estágio inicial, né, de querer começar, Só que né, do começo, já, né? Tudo exatamente. Começa de um começo. Você, eu, a própria ideia da democratização, né? Então, as coisas, elas nascem de um começo, elas não nascem de um topo, né? Então, de repente, hoje o cara vai lá trabalhar com você, é o estagiário e fala, mas o Ricardo, ele é o CEO da empresa, eu quero ser também. Mas, caraca, são 25 anos de bagagem, né? Eu já naveguei por vários mares, já afundei alguns barcos, ajudei a levantar outros, né? Então, eu acho que esse registro é muito importante. E uma dúvida que fica para mim, até aquilo que eu te falei, eu vivi um pouco esse lado da Bovespa, e acabei tendo contato ali com algumas corretoras na época, né? Existe alguma diferença do que era a corretora naquela época, por exemplo, do que é a Gravos hoje? Como que é essa diferença? O que acontece
em uma e não acontece na outra? Puta, que pergunta excelente, muito bom. Até trazendo um pouquinho. E tá fora do nosso roteiro aqui, né? É só isso que você me falou e, puta, me veio a curiosidade. Não, a energia é muito boa. Nem sabia também que você tinha trabalhado na Bovespa. Enfim, mas acho que é até interessante comentar que a Bovespa ela fez várias iniciativas para tentar trazer muitos investidores para a Bolsa. Teve lá um período que ela tentou fazer 50 Vou tentar anos, caçar quem era o presidente. Eu acho que teve até uma promoção com o próprio Pelé da Bolsa, tentando fazer... atrair mais investidores. Ela criou alguns produtos, na época ela tinha um tal de... Pô, a gente que tá mais antigo aqui, chapa preta, a gente vai saber, Eu sou novinho aqui nessa conversa aqui, tô só aprendendo aqui agora. O tal do POP, então assim, era um investimento... verdade, eu lembro do POP, verdade. Então, era um investimento que você comprava um pacotinho de derivativos ali, que ela tentou democratizar, então trazer um pouco mais de segurança para as pessoas entrarem um pouco mais em ação, mas acabou... Aqui, achei o nome do cara, era ele mesmo, Raimundo Magliano Filho. O Magliano, inclusive era uma corretora, uma das corretoras... Era dele, não era? É, a Magliano. Então eu passei também por... na Magliano eu não trabalhei, mas trabalhei na Leirosa, Liquidez, Ativo, passei por vários. Então, assim, a Bolsa ela vem tentando democratizar, né, que é muito a palavra que a gente está usando aqui, desde lá de trás. Mas aí eu falo para você, eu vivi esse mercado, né? E eu vi que a única corretora que conseguiu de verdade democratizar foi a XP. Ela conseguiu fazer de um jeito onde ela conseguiu tirar, conseguiu atrelar ao objetivo do cliente junto com o objetivo da empresa. Como que funcionava anteriormente? Você estava numa corretora ou você estava num banco, o que acontecia ali no banco? Você tinha um funcionário e aí eles davam uma meta ali para o funcionário. Você tem que vender COI, Previdência e se vira. E o cara, chegava a pessoa ali dentro e olhava para a meta dele. E olhava para a meta dele. A XP não, ela falou, cara, vamos fazer o seguinte, então a XP ela até tem 3 ondas, né? Então a gente hoje está numa terceira onda, que é a onda de crescimento. Então a XP ela começou fazendo uma plataforma mais democrática, ou seja, ela pegou... Mais acessível, mais né? acessível. Você tinha, por exemplo, quando você ia no Bradesco, você só podia comprar a CDB do Bradesco. Você ia no Itaú, do Itaú. Agora não, dentro da plataforma da XP, isso eu tô falando lá atrás, 2008, 2000 e alguma coisa. Podia comprar vários. Exatamente, você podia acessar fundo da XP, do BTG, do Safra. Era meio que um hub, na verdade. Exatamente, virou um hub de investimentos. Entendi. Hoje a gente tem palavras bonitas para falar isso, né? One Stop Shop, né? Até um nome bonito que todo mundo usa. Mas, se você olhar lá atrás, a XP começou com isso. Então, essa foi a primeira onda de crescimento da XP. Ou seja, aí tem muita ligação com a gente. Ela acreditou em tecnologia, inclusive. Acreditou em tecnologia. E outra também, até trouxe uma inversão de valor. Até aí eu não tenho que te entregar. O que você precisa que eu vou te entregar, né? Que é atacar o nosso olhar. Que é ajudar a pessoa mesmo. Exatamente. E nessa você quer comprar, né? Não é o que eu preciso te vender, é o que você quer comprar, né? Imagina vocês com um hub aberto ali, com uma série de coisas, e todas as corretoras, falo com propriedade, que eu devia estar sentado em alguma delas nesse período, elas estavam fazendo justamente o contrário. Então o fundo independente que tinha lá, sei lá, o fundo da Gap, que é uma asset independente hoje no Brasil, você só podia comprar indo lá na Gap, mandando seus documentos lá para a administradora e comprando o fundo diretamente lá. Não existia esse hub. A XP juntando isso daqui democratizou para todo mundo, né? Trouxe para todas as pessoas. Então essa primeira onda de crescimento da XP foi onde você atraiu ali muita coisa. A segunda onda foi a malha da XP, a rede da XP. Ou seja, ela colocou lá no Acre um cara que conhece de investimento, colocou em tudo que é lugar do Brasil. Porque todo mundo acha que o Brasil é igual em São Paulo, né? E aí, quando você comenta isso, ela colocou lá no Acre, pode soar estranho para quem tá aqui. Mas quem tá lá e conhece aqui sabe da diferença que é estar lá, né? Exatamente, sabe? Porque hoje é muito difícil você, né? Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem um nível de... É outro mundo, comparado com o Brasil. Sim. É outro mundo. Então, se você vai um pouquinho pro interior ali, você já consegue sentir uma certa, não dificuldade, né? Mas, poxa, a diferença mesmo. Diferença, né? E dificuldade, às vezes, também, dificuldade de acesso, dificuldade de uma série de coisas. Não adianta. Exatamente. E a Gravos, ela entra justamente aí, junto com todos os escritórios da XP, que faz parte dessa malha. Você chegou na segunda onda, então? A gente chegou nessa segunda onda da XP, onde a gente estava distribuindo e capilarizando investimento por todo o país. Então, o que acontece hoje nas corretoras, aliás, o que acontece hoje nos escritórios, que não acontece nas corretoras? Hoje, nas corretoras, você podia, né, negociar diretamente com o mercado. Então, eu negociava diretamente com a Bolsa. Entendi. Hoje, dentro de um escritório da XP, eu negocio com a XP. Então, isso é uma garantia de que o teu dinheiro vai estar sempre muito bem cuidado, muito bem tratado,
por uma das maiores instituições financeiras do país. Então isso trouxe uma segurança, uma garantia para o investidor. Putz, a gente falou da Magliano aqui, que era uma corretora muito tradicional, mas tinha corretora que, né, tinham nomes super esquisitos que ninguém conhecia, ou eram corretoras regionais, e aí o investidor ficava, às vezes... pé atrás, né? Poxa vida, eu vou colocar... Apesar de ser uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, a gente sabe que sempre tem essa dificuldade, existe essa barreira. Então a sacada da XP para democratizar tudo foi, número 1, fazer um hub de investimento, como você muito bem colocou, né? E o número 2 foi espalhar essa rede, essa malha por todo o país. E agora eles estão entrando na terceira onda, que é o quê? Que é o servir bem. Então hoje a XP ela cobra de nós, assessores aqui, uma excelência em atendimento, claro, por faixa de valor. Então se você tem até X mil reais, você vai ter acesso a uma reunião por mês, né? Se você tem tantos mil reais, você tem 2 reuniões. Uma consultoria, um acompanhar ali, né? Exatamente, um acompanhar, né? Revisões da sua carteira e tudo mais, que ela vai ficando muito ali, muito próximo dos objetivos do cliente. Que legal. E teve, assim, uma outra sacada muito boa que a gente tinha também anteriormente no Brasil, sempre existiu a consultoria de investimento, que era uma coisa que, poxa, você tinha que ir lá na CVM, tirar uma provinha de consultor pela CVM, aí você ganhava esse título de consultor, e o que você podia fazer? Se cadastrar nas plataformas, Bradesco, Itaú, SAF, XP, se cadastrava lá, e se o dinheiro do cliente estivesse lá dentro, você com o título de consultor, você podia consultar, gerir o dinheiro do cliente, gerir de forma ativa. Então o cliente para de mandar as ordens, de saber o que tem na carteira dele, de saber não, de dar os aceites, dar os OKs lá para fazer os investimentos, e o consultor podia fazer isso sozinho. Qual que era a grande diferença? Um jeito de cobrar, você cobra que é a consultoria, né? Você cobra um percentual pelo patrimônio do cliente, então você acorda e fala, vou te cobrar X% do teu patrimônio por ano e eu não ganho mais nada com isso. Já na assessoria de investimento, você só tinha um modelo de cobrança, que era o transacional. O que é isso? Toda vez que o Walter ia lá na XP, ou no Safra, ou no BTG, e colocava 20 mil, 50 mil reais, existia uma transação. Ele ia lá e comprava um ativo, comprava alguma coisa. E dentro dessa transação, o assessor é remunerado. Agora a XP virou um modelo agnóstico, ou seja, você pode ter os dois lá dentro. Você pode tanto ter o modelo transacional, quanto você pode ter o modelo de FII fixo, que eles chamam. Então hoje você pode cobrar da forma, entre aspas ali, né, da mesma forma que a consultoria cobrava, ou você pode também cobrar do jeito transacional. Então ficou um negócio assim super democrático, porque qual que é o teu escolhe objetivo? qual é o melhor caminho. Você escolhe, poxa, porque uma vez que você paga um percentual do teu patrimônio, e eu não ganho mais nada sobre isso, pô, se você tem 10 mil reais aqui, eu vou ganhar um percentual de 10 mil reais. Qual que é a minha vontade de fazer? Que você chegue com 20 mil reais para eu ganhar o mesmo percentual em cima de 20 mil. Vale muito mais. A gente sempre brinca, né? 1% de nada é nada, mas 1% de um monte de coisa é um monte de coisa, né? Exatamente. Então hoje, a grande diferença é essa, né? Que hoje dentro da XP, nós temos ali, nós como Gravos Capital, um dos escritórios, né, que está dentro da rede da XP, podemos atrair o nosso cliente e trazer ali todo o mundo de investimento que nós podemos ter dentro da plataforma da XP, e mais o que nós fazemos de diferente, que a Gravos ela é muito enviesada para o lado tecnológico, muito enviesada para o lado da educação financeira. Então eu também estou gravando um curso de investimentos que vai fazer justamente isso, porque hoje, agora a gente também tem um outro problema. Você abre lá a plataforma da XP, você tem, sei lá, 1000 opções de investimento. Qual que eu quero? O cara nem conseguiu construir as perguntas para conseguir ter as respostas, né? Exatamente. Então, novamente, né? Eu estou com uma pessoa que entende de investimento, estou com, meu gerente lá não entende muito, estou com medo que ele seja enviesado, o modelo de remuneração dele talvez não seja o mesmo dos meus objetivos financeiros. Então, hoje na Gravos eu consigo ler hoje qual que é o seu objetivo de longo prazo, e a gente faz um diagnóstico profissional sobre isso, né? A gente faz um financial planning, onde eu vou olhar hoje como é que está a tua vida, qual que é o teu objetivo de curto, médio, longo prazo, aposentadoria, o que você quer fazer aqui no meio do caminho, eu vou junto com você, na tua vida, no dia a dia, traçando teus objetivos. Sader, você combinou comigo que você ia mandar 2 mil reais esse mês, pô, você não me mandou, hein? Cara, isso aqui vai atrasar em X tempo a tua aposentadoria lá na frente. Então eu vou fazendo esse cálculo junto com você. Isso é uma coisa que é muito inédita no Brasil, está nascendo agora, nasce com essa terceira onda junto da XP, mas a Gravos se antecipou e a gente faz isso com muita tecnologia. Isso é bastante legal de falar. Eu participo de vários treinamentos, enfim, e a gente ouve muito isso, né?
E aqui no Brasil a gente tem muito esse problema, que nem assim, a gente tem várias pessoas obesas no Brasil, né? Enfim, perguntar para todas elas, né? Você sabe o que você tem que fazer para não ser obeso? O cara vai saber. Eu tenho que comer melhor, eu tenho que praticar atividade física, enfim, todo mundo sabe. A grande questão é o que acontece. Se o cara não tiver alguém ali cobrando ele para ele seguir essa regra, ele não vai seguir. Aí é o que você falou. Pergunta para qualquer um. Você sabe o que você tem que fazer para se aposentar bem? Claro, tem que ter uma reserva guardada. De repente, sei lá, aí vai depender de cada um, né? Eu tenho que ter imóveis, se eu quiser alugar, eu vou ter que ter... Enfim, o cara vai escolher lá o que ele quer. Mas ele sabe o que ele quer fazer. Agora, a questão é, ele sabe... ele está fazendo o que ele sabe? Não. E aí talvez entra onde você falou, né? Eu tenho que ter uma espécie de coach ou de personal training ou qualquer outra coisa nesse sentido, também no lado da vida financeira, né? Você usou a palavra correta, né? O personal training. Então hoje, né, antigamente não existia na nossa época. Não, né? não tinha. Não existia personal training. Então, aliás, na nossa época não existia acho que quase nada, viu, bicho? Vida raiz danada. Eu lembro que tinha. Vida raiz total, né? Então, e assim, hoje a gente já vê o personal training. Então as pessoas elas já entenderam que para elas terem melhores resultados, elas precisam contratar um profissional. Então, assim, imagina, né, aí já olhando um pouco mais para o que a gente faz. Imagina que legal a gente conseguir contratar um personal trainer de altíssima qualidade, mas ao invés de eu pagar o valor dele sozinho, eu conseguir dividir com outras pessoas. Isso é muito do negócio de vocês e muito do nosso negócio também. Então, poxa, hoje eu tenho 25 anos de mercado, eu gosto, eu faço isso. Eu cuido na vírgula de todas as carteiras da Gravos Capital. Eu tenho 25 anos de mercado, eu já passei por todas as crises das últimas décadas aí, eu passei por todas elas. Então, se vier a próxima crise, você pode ter certeza que eu sou uma pessoa um pouco mais preparada para conseguir enfrentar ela, para olhar para ela e falar assim, ó, vamos ver o que é chuva, o que é vendaval, o que é terremoto. Então a gente consegue, de alguma forma, né, fazer com que o cliente entre nesse barco aqui e tenha um pouco mais de tranquilidade para chegar lá na frente. Tempestade vai ter em tudo que é lugar. Sempre. Uma coisa é você pegar, né, um manche de um barco ali, né, e falar, eu vou sozinho, mas eu nunca fiz isso na vida. E muita gente faz isso com todo o capital da vida toda dela, que ela fez isso a vida inteira. Então, se você paga lá, sei lá, R$1.000, R$2.000 por mês para um personal cuidar da tua vida, como é que você não vai pagar, ou como é que você não vai contratar um profissional para cuidar de todas as suas finanças, de tudo que você construiu e do que você vai ser lá na frente? Então, curioso dizer, né, que ontem eu estava fazendo uma reunião com um cliente de seus 50 e poucos anos e nós fizemos o financial planning dele, mostramos para ele qual que é o caminho, onde que ele vai chegar e tudo mais. Falou, cara, se eu tivesse visto isso 10 anos atrás, 20 anos atrás, minha vida seria outra. Então, cara, de repente isso aí, dependendo da forma, né, que você virar cliente lá da Gravos e tudo mais, isso nem tem custo. Isso já entra dentro do teu atendimento. Então isso é ouro, né, para você. Então é uma coisa que às vezes a gente não entende. Até o que aconteceu, né, para os empresários aqui, né, falando um pouco mais, comunicando um pouco mais com os empresários. O que aconteceu com o Banco Master, o Will Bank? Poxa vida, porque lá, às vezes a gente olha a melhor taxa, né, fala, poxa, isso aqui tá muito boa e tal. Olha a confusão que tá aí, agora tem que ver se tinha R$250 mil até lá, se tinha 251, não recebe, o que eu tenho que fazer? Então, E mesmo assim, mesmo quem recebeu ficou um tempo parado ali a grana. Se você precisasse naquele momento, ia ter. Teve jornais aí que fizeram a conta, né? O CDB de 115 do Master virou 99. Virou 99. Teve essas contas aí no meio do caminho. Então, assim, tem muita coisa realmente que a gente olhando, e esse mar é muito grande. Porque hoje, se você for olhar como está a concentração de dinheiro no Brasil, é 80-20, ou seja, 80% nos grandes bancos e 20% nos independentes. Independente eu falo XP, Genial, BTG. E isso tende a mudar. Há 20 anos atrás, nos Estados Unidos, era assim. Era justamente essa proporção, 80-20. Hoje virou. Hoje é 20-80. E hoje você já tem escritórios de investimento como o nosso, como a Gravos lá, tocando $1 trilhão. Então isso já está acontecendo. E vai acontecer no Brasil. Então hoje o meu trabalho aqui é atender grandes famílias. É fazer com que o seu dinheiro renda de verdade. Com que você olhe lá para frente e você fala, caramba, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu vou chegar. Esse é o nosso trabalho. E a gente gosta muito de misturar isso com tecnologia. Até um fato que eu gostaria de agregar aqui é que nós estamos hoje em vias de fazer um aplicativo, onde esse aplicativo ele vai ser instalado no teu celular ali e tudo mais,
e dentro dele você vai conseguir plugar ali, né, todas as suas Open Finance, Open Investments, que são uma coisa nova que saiu aí, regulado pelo Banco Central, onde você dá o acesso ao aplicativo de enxergar ali os seus gastos, né, suas contas, e ele vai fazer o que para você? Ele vai organizar tudo, falar, olha, o Sader está gastando X com alimentação, X com transporte, X com isso, X com aquilo. Sader, aquilo lá que você falou para mim, que você quer ter 300 milhões de reais aqui daqui 10 anos, pô, você vai ter que dar uma economizadinha aqui, vai ter que... Para de comer pizza, bicho. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Pois é, e aí esse aplicativo, ele vai trazendo as coisas para vocês. Que legal. E vai, durante, né, a tua vida, ele vai te ajudando. Então, você vai ter um aplicativo de um lado te ajudando a entender um pouco melhor os seus gastos, as suas finanças, como que você está lidando com o teu dinheiro, e do outro lado, um profissional de investimento te ajudando a alocar melhor e, né, construir a tua carteira justamente de acordo com os seus objetivos. Né? Então, pô, hoje eu tô, sei lá, tô com 20 anos, tô ganhando 30 pau por mês, tô rock and roll total. Vambora, vamos rock and roll. Poxa, eu já tô com 60 anos, já vou começar já a usufruir de todo o meu patrimônio. Pô, então você é pé no freio. E juntos a gente vai fazendo isso, sabe? Então... Cada caso é um caso, né? Exatamente. Então, todo mundo tem o seu ponto, né? A pessoa que liga lá para a empresa de vocês, que está começando, às vezes comecinho, então ela tem uma necessidade, às vezes um pouco mais inicial. Uma pessoa que já passou 1, 2 anos... Já tem outra robustez. Já precisa de mais coisas, precisa de mais, né, mais camadas ali dentro da empresa dele para conseguir uma capilaridade maior, conseguir uma produção, enfim, seja produzir mais, vender mais, ou ter mais, enfim, ser mais eficiente. E o foco de vocês hoje é mais PJ ou pessoa física mesmo? Hoje a gente atende, engraçado, né? São os dois, porque geralmente o nosso cliente é um empresário. Né? Então ele acaba vindo ou pela PF ou pela PJ, né? E aí ele vê o trabalho que nós fazemos de um do outro lado, do outro, e acaba trazendo os dois. Né? Então hoje o nosso cliente ele é muito empresário. Então, né, hoje você olhando para a nossa clientela, você vê que o cara que, né, realmente começou lá atrás, é muito a nossa história aqui, né? Começou lá atrás, veio de baixo, começou como estagiário, veio, cresceu, né? Passou por todas as fases. Fez a jornada, né? Fez a jornada completa. E hoje ele está ali já tentando, né, usufruir ou então tentando melhorar o patrimônio que ele construiu hoje. Legal. Não, fala aí. Legal, que assim, ó, nos 25 anos aqui, né? Antes de perguntar, vou tentar trazer a lógica que estou vendo aqui. Todos os caminhos que está indo agora, pelo menos nessa conclusão, inclusive com o aplicativo, é uma dor que parece que está muito tangível e aos poucos foi aparecendo mais. Que é a desinformação que a gente tem hoje no Brasil. Tem ainda, não adianta, é uma vergonha falar, mas a gente tem. E eu falo que assim, acho que a primeira dor é que não tinha informação acessível. Hoje tem demais e às vezes até acaba atrapalhando porque a pessoa que você falou, ó, tem várias opções, um cara não sabe fazer e tem muita consultoria, por exemplo, desinformada, né? Ou sem ter aquela visão. Ao que parece, ou que me soa, parece que o olhar de vocês tem um olhar mais aprofundado para a educação. Né? Clientes mais educados no sentido de mais informação, com mais conteúdo, e quer queira que não te ajuda, porque assim, pô, o cara sabe. Mas é isso mesmo. Então, assim, a ideia que vocês têm hoje, inclusive na empresa de vocês, é trazer uma linha mais educacional nessa voltada pro cara. Exatamente. Você tocou num ponto crucial aqui. A educação que nós não temos, né, a educação financeira que nós não temos, é a base de crescimento da Gravos. Porque hoje nós vamos entrar ali dando educação financeira via curso para o cliente, né, desmistificando muita coisa. Legal. E o curso ele vai até numa parte um pouco mais técnica, mais chata, mas é para você ver que existe isso. Né? É até uma forma de validar, né? De um jeito positivo, até provocar a pessoa e falar, olha, você sabia que existe uma tabela de carrego para você saber quanto que o teu dinheiro está sensível aos juros? Sabia que existe um DVIL antes calculado dentro da tua carteira? Que o juro não é isso, é só você ir lá comprar um CDB, sentar e esperar. Se você compra um pré e o juro sobe, você está perdendo dinheiro. E ninguém sabe disso. Eu fechei a 10%, puxa vida, eu vou ganhar 10%. Se a taxa de juros for para 15%, acabou, 20%, você perdeu 5%. Exatamente, você está perdendo dinheiro. Então a educação financeira é a base da Gravos. Então hoje a gente traz esse aplicativo novo que nós estamos criando justamente para conversar com tudo isso. Então lá dentro do aplicativo você vai ter também cursos, né? Então hoje eu estou falando aqui de um curso que de repente pode até ser... Ele é um curso para iniciante, mas assim, eu não explico nele o que é o CDI. Então eu vou até ter um curso lá dentro desse aplicativo. O que é um CDI? O que é um CDB? Como é que você constrói? O que você coloca?
Para quê? Para colocar todo mundo no mesmo nível, porque a falta de educação nós nunca tivemos. Uhum. Nenhuma escola, ninguém nunca ensinou educação O financeira. máximo que a gente aprendeu foi aplicar na poupança Bamerindos. Exato. Ah, você lembrou agora. Exatamente. Eu já trabalhava, até uma curiosidade, né? Já trabalhava com investimentos e um belo dia minha mãe ela chega com um ursinho em casa. Eu falei, mãe, como é que você conseguiu esse ursinho? Ela falou, não, você não sabe. Eu acabei de aplicar na poupança do Santander. Ah, é isso, foi premiada. Você tá de brincadeira, né? Exatamente. Ela aplicou na poupança do Santander e acabou ganhando um ursinho. Então, assim, você vê que a falta de investimento, né? Até santo de casa não faz milagre. Então, minha própria mãe, né, chegou a fazer um investimento em poupança, que é a pior rentabilidade que a gente tem hoje. Então, enfim, são coisas que, né, a gente vai tentar trazer ao longo do caminho. Vamos tentar trazer para a jornada do nosso cliente, mas assim, vai ser fantástico, tá? A forma com que a gente vai criar isso aqui, a gente vai tentar trazer um pouco de gamification. Então, pô, se você, ao longo do teu percurso, né, de fazer ali as tuas, sei lá, os teus cortes, os teus investimentos, durante esse período aí, se você conseguir bater os seus objetivos, você vai ganhando prêmios no meio do caminho. Eu não sei ainda quais são os prêmios. Quem cuida disso é a área de tecnologia da empresa. Se vira lá. Então, E é interessante esse olhar, é que assim, por exemplo, o empresário de hoje tem 30, vamos colocar. Sim. Que o cara tá começando agora, às vezes o cara deu certo, uma startup bombou, beleza. Mas o cara de 30, ele já tem uma mentalidade diferente do cara de 30 de algumas épocas atrás. Verdade, né? verdade. E aí tá o desafio, porque que nem o cara de... Olha a conta louca que eu tô fazendo aqui, né? Não é, porque ó, o cara de 50 é um cara que curte aprender, porque se ele aprende, ele pode cobrar. Não, opa, isso aqui não faz sentido. Beleza. Já o cara de 30, às vezes ele não quer aprender porque, não, eu pago pro cara cuidar pra mim. Exatamente, cara, são linhas de ideias aqui que você está trazendo que são muito interessantes. E é verdade, né? Então, as gerações, elas têm as suas nuances ali, né? Então, cada uma das gerações, ela tem as suas perspectivas. Mas sempre que a gente percebe que a pessoa, ela tem a educação financeira, que ela conhece, que ela tem profundidade, ela, apesar de estar pagando, concordo em gênero, número e grau com você, mas ela sabe pelo menos o que pedir. Ah, não, sim. A ideia, eu digo assim, eu falo da questão da facilidade, porque qual que é uma dificuldade que eu vejo hoje, em às vezes lidar com algumas pessoas que têm essa idade e a trabalhar nesse nicho. Por causa da necessidade de tempo, preciso de tempo, ele acaba assim, abrindo mão às vezes de aprender um pouco mais por confiar um pouco mais na tecnologia, né? E acaba se aproveitando nessa situação, ou não, né? Se prejudicando, porque acaba não curtindo o máximo possível. Mas eu achei legal porque na consultoria você tem que aplicar nos dois lados, assim. Cara, a gente tem aqui a parte de conteúdo, cara, vem cá, deixa eu te ensinar. Mas, também tem aqui uma forma que você consegue otimizar isso também. Mas aí agora, enfim, a pergunta. De diferenças de público, no caso, né? Hoje, o que te dá mais trabalho? É o empresário de 30 ou o empresário de 50? Caramba, que... Né? Quer pegar na orelha dele, né? Que fogueira. Pô, mas acho que assim, o empresário de 30 hoje, ele é uma pessoa que ela tá muito incomodada. Ela tá vendo hoje muita dificuldade, muitas coisas que estão acontecendo. Então ele é um cara que ele vai me perguntar um pouco menos. Porque exatamente o que você trouxe, tá? Ele vai me perguntar um pouco menos, que ele tá muito mais preocupado em, né? Vou me imaginar que ele acabou de chegar. Tá rampando. Exatamente, ele tá começando agora, né? Então ele tá chegando, tá estourando a arrebentação, já estourou, tá ali por perto. Já o de 50, ele já passou por essa arrebentação, ele já chegou lá, e o que acontece? Essa maturidade, esses 20 anos de diferença aqui, já fez com que ele confiasse em alguma pessoa. Entendi. E já talvez tivesse tido algum tipo de, né, enfim, não tenha sido de repente, uma boa relação. Então, a pessoa que vem já, né, de uma relação ferida, vamos falar assim, com um antigo gerente de banco, tem até algumas histórias aqui, depois a gente pode até pegar elas aqui, de coisas, né, fofoquinha, legal. Fofoquinha, né? Pô, uma professora, né, da rede de ensino. Você trabalhou lá seus 30, 40 anos, pegou o chequinho dela lá de aposentadoria, pegou o chequinho dela, atravessou a rua e foi no banco. Não vou falar o nome do banco, né, por uma questão ética. Atravessou a rua, foi lá no banco e falou, olha, dei meu chequinho aqui, minha aposentadoria, todo o dinheirinho que eu juntei na minha vida, o que eu faço com isso? Claro, eu sou o gerente do banco, eu sou especialista, vou colocar o seu dinheiro numa previdência. Essa previdência não é para quem já se aposentou. É para quem está começando agora e vai se aposentar lá na frente. O grande benefício da Previdência é você ficar juntando o dinheiro um montão de tempo para você pegar alíquotas de imposto menor lá na frente, na hora que você for resgatar esse dinheiro. Pois bem, colocaram o dinheiro da senhora que tinha acabado de se aposentar
numa previdência. E ela veio para mim e falou, Ricardo, tudo bem, tudo, olha, eu queria, né, eu tenho esse dinheirinho aqui da minha aposentadoria e colocar ali 100% numa previdência. Eu fui tentar resgatar lá no banco, eles estão falando que eu tenho que pagar, sei lá, quase 30% do meu dinheiro todo para resgatar. Eu falei, daqui, deixa eu ver. E realmente, Puxa. 30% de todo o trabalho da vida dela, da aposentadoria dela, foi colocado numa previdência que se você resgatar, você vai ter que pagar um imposto ali na casa de quase 30%. Porque não deu tempo, né, de carência. Exatamente. Ou seja, ela não pode mexer, ou se ela mexe no dinheiro dela, toma um pênalti lá de quase 30%, ou ela vai só conseguir mexer no dinheiro dela lá na frente. Então, olha só, né, o que a gente tá, o que tem aqui no meio do caminho, entende? Então, essa pessoa ela já veio com uma quebra de confiança com o sistema como um todo, e aí a gente tem que, novamente, né, reeducá-la. Falar, isso aqui, o que foi feito, não está certo. A pessoa muito provavelmente não era um profissional, né, apesar de... Porque o gerente do banco ele é acostumado a cuidar do crédito, né, do cartão de crédito, do microcrédito e tal, né. A parte de investimento nunca foi o forte do gerente do banco. A grande verdade é essa, né. Então, tô até me arriscando um pouquinho aqui. Então, de repente, ele pegava ali, consultava um especialista, alguma coisa, né. O que tá bom hoje, pessoal? A previdência. Mas, de repente, ele não olhou, né, da idade. Não ficou de olho ali, né, algumas nuances ali. Então, acabou fazendo isso com a pessoa. Então, vocês tendo conhecimento, você tendo educação, você tendo casas como a nossa, que você realmente sabe que temos experiência, que temos 25 anos de tradição no mercado e tudo mais, você entende que realmente você vai estar bem colocado ali dentro. Então, o nosso cliente, o nosso empresário de 50 anos, ele tende a ter algumas perguntas a mais, porque ele já teve alguma quebra de confiança ali no meio do caminho. Seja com o gerente, com qualquer pessoa. Ou de 30 anos, não, tá no rock and roll ali, tá olhando, tá rampando. Espero, né, que ele chegando com a gente não vai ter essa decepção lá na frente. Essa ideia, né? Exatamente. Né? Mas o de 50 ele já muito provavelmente teve. Então são coisas diferentes, são momentos de vida diferentes, né? Então que a gente tenta tratar os dois. Mas eu realmente acho que o de 50 anos ali, ele, né, a gente tratar esse lado, vamos colocar assim, não é emocional, mas esse lado de... Não, é sim, pô. É o dinheirinho do cara, dá pra ficar chateado se ele der ruim, né? Ô, Ricardo, mas a gente tem bastante associação dessa questão do investimento com... a gente está usando até o termo rampar aí, com essa questão de retorno rápido, né? Então, promessas de retorno rápido, e inclusive foi alguma das causas até do próprio Banco Master, enfim, de você ter ali a devolução, e outros casos que a gente às vezes assiste, né? De repente você colocar um dinheiro e ter um retorno rápido, né? Como que você vê isso hoje dentro do mercado financeiro? Como blindar e cuidar disso e explicar para o cliente, né? E o retorno rápido, ele tem até uma hype, que já foi mais hype, hoje menos, né? Mas que é o Bitcoins. Como que você também hoje olha para esse mercado, olha para isso? Você também leva os clientes para esse mercado, que é um mercado mais volátil, ou você evita? Qual o seu olhar para esses mercados mais doideira aí? Mais novos, né? Pô, excelente pergunta novamente, viu, sabe? Assim, uma coisa que eu quero falar, vou até falar para a câmera ali. Fala lá. Fujam de day trade, investimentos que dão retornos rápidos, vai ganhar 5% por dia. Esquece isso. Você quer um curso sério para você comprar? Entra lá no site da Gravos, dá uma olhadinha lá, porque o nosso curso é sério. Não tem milagre lá dentro, a gente não vai vender milagre nenhum para você. O que a gente vai vender lá para você é técnica, conhecimento e investimento de verdade. Então, isso daí é uma coisa que sempre foi, né? A vida inteira. Não, vem cá que você vai ganhar. Eu, 25 anos de mercado, corretora, passei por umas 10. Eu nunca vi nenhum cliente ganhar dinheiro fazendo day trade. Nenhum. Mas eu ganhei o tempo. Dá um tempinho, ele perde tudo ali na frente. Não tem jeito. Tipo um tigrinho? Isso aí, é um tigrinho diferente, tá? Ó, e aí, desafio, se alguém ganhou dinheiro aqui... Vem gravar com a gente, né? Vem gravar, vem no meu podcast aqui também, nós vamos fazer uma gravação. Se você ganhar dinheiro com day trade, traz pra gente aqui, porque você vai ser... Você é uma exceção. O cisne negro, né? Então, poxa, traz aqui pra gente que a gente gostaria de ver. Então, isso é uma coisa que, né, como em todo lugar, né? Então, você entra hoje num aplicativo de compras qualquer... Você vê lá aquele preço mais barato. E eu não sei qual que é a necessidade que as pessoas têm de não querer o melhor e querer levar vantagem, né? Então, isso sempre acontece. Não, pô, eu vou... E eu já vi gente, tá? Eu tô pedindo demissão no meu emprego, eu vou viver de bolsa, eu fiz aqui 2 meses de teste
eu ganhei aí 5% ao mês, 6% Fiz uns cursos ao de mês. gráfico. Exato, fiz um curso de gráfico. Pô, aí tem, né? A gente gosta de brincar, né, no mercado financeiro. Mas o que você tá vendo? Parece cartomancia ali, né? Pô, o que você tá vendo? Não, eu enxergo lemão, né? Acho Faço tudo. Exatamente. Eu não acredito, tá? Então, assim, tem muita gente que acredita em gráfico. Pode ser que eu também nunca estudei a fundo, né? Pode ser que tenha alguma coisa ali, mas eu nunca acreditei porque, poxa, no mercado financeiro brasileiro, qual que é uma das premissas que você tem que ter para você acreditar em gráfico? É liquidez. Uhum. Tem um rompimento aqui, então todo grafista gosta de comprar, de repente, num rompimento. Só que se você não tem dinheiro de verdade para muitas pessoas estarem olhando para aquele rompimento e comprar junto, que é o caso do Brasil, a gente tem uma liquidez muito pequena, né, comparado à liquidez mundial, você acaba não conseguindo ter nenhuma tese que funciona de verdade aqui no Brasil. Eu, em uma passagem aqui da minha carreira, eu fui de uma mesa de investimentos quantitativa, onde eles tentavam aqui, de certa forma, né, olhar os próximos movimentos do mercado. Então, você tinha lá algumas coisas, né? Tinha um livro do Mandelbrot, Mercados Financeiros Fora do Controle, que é um cara que olhou muito para isso. Inclusive, ele desenhou uma geografia diferente. Enfim, é muito interessante isso daí. Eu acabei lendo alguns livros nessa época sobre isso. E que não funcionou. já adianto para você. Continua trabalhando, Exatamente, eu tô aqui, Continua trabalhando. Então, mas é muito sedutor essa tese. Poxa vida, eu vou criar um sistema que opera sozinho para mim em todos os mercados do mundo inteiro e ganha todo dia. Poxa vida, nunca vi também nenhum funcionário. Novamente, se alguém tiver algum modelo desse que funciona, Traga aqui. Traga pra gente aqui, tá? A gente vai gostar muito de ver isso. Então, são coisas que a gente não viu. E se existe, pô, o cara deve estar morando lá na Califórnia. Não vai contar. O único que deu certo foi o livro que foi vendido, né? Então o negócio do livro funcionou. Exato. Você comprou? O livro eu comprei, é verdade. Pô, então ele ficou rico por outros motivos. Então, assim, isso é uma coisa que sempre foi uma falácia de mercado, né? Vou te dar coisas fáceis, né? Acho que a facilidade de vender, a facilidade sempre foi... Sim. O mercado financeiro também passou por isso. Como muitas coisas de emagrecimento, como a gente falou aqui, né? Então, tudo sempre teve... emagreça dormindo. Então, quantas vezes você não viu isso? Pô, aqueles... Eu não vou falar mal da Polishop, que eu gostava muito, né? Mas, pô... O negocinho ficar tremendo, né? Era mó legal. Pensa, leitor, agora você vai... Que os caras é bom de venda, né? Os caras é muito bom. Eu ficava olhando aquilo lá, achava maravilhoso. Sono, né? É que nessa época eu não tava gordinho ainda, então eu não tinha Não vontade de comprar. precisava. Mas hoje, se eu vejo, eu ia Eu compro. eu tenho vontade. Enfim, mas assim, a gente sabe que não é sério. O que é o sério de fazer para emagrecer? Voltando, né? O começo do nosso bate-papo aqui. Ir pra academia, comer bem, contratar um personal trainer. Tá? Então, assim, a gente sabe É um que processo. é tudo duro, né? O resultado ele vem de muitos anos de trabalho, igual vocês aqui, igual a gente. Então, isso é uma coisa que a gente acredita muito, tá? Então, não ter o lado fácil da coisa. Então, a gente sempre vai realmente sempre trabalhar e o resultado ele vem no longo prazo. A segunda parte da pergunta sobre o Bitcoin, assim, eu não sou um especialista nisso, tá? Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Eu fiz? Tem de tudo, né? Tem de tudo. O que eu fiz? Eu catei lá meus trocadinhos, comprei uma moedinha bonitinha de cada uma daquelas lá que eles falaram. Falaram, se essa moeda subir um dia, eu Vou junto. Eu vou junto. Se cair, eu perdi lá, sei lá. Perdi meu trocado. Alguns McDonald's ali, vida que segue. Né? Então, assim, eu penso dessa forma. O Bitcoin vem sendo observado nos últimos anos como, de repente, uma reserva de valor que pode substituir uma grande moeda e tudo mais. Eu acho que isso ainda é muito cedo. Mas, novamente, eu estou dando aqui a minha opinião como um leigo, né, como um amador. Isso não sou um profissional dessa área, tá? Para falar com profundidade. Né? O cliente que quer esse tipo de investimento, a gente tem algum tipo de acesso, a gente consegue colocar, existem fundos hoje que são, né, que tem Bitcoin na sua composição parcial ou total, que a gente pode ter exposição ao Bitcoin, mas assim, as pessoas, geralmente elas vêm buscar um investimento mais tradicional, mais seguro, né? Aí, nessa linha que você falou, eu tenho uma pergunta, né? Geralmente o investidor, ele chega para você e fala, cara, eu quero investimento de risco zero. Ah, todos eles. Todos eles. Quero ganhar bastante a risco zero. Né? Como lidar com isso aí, Ricardo? Então, a gente sempre tem ali, né, umas pegadinhas. Né, primeira questão risco zero não existe. Não né? existe. Como romantizar isso, né? Até porque eu brinco, né? Estar vivo já não é um risco zero, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem algumas curvas que a gente chama ela de risk-free, né? Nome bonito, né? Risco zero. Tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. O que é o risco zero? São os títulos do governo. Por que você chama o título do governo de risco zero?
Porque, olha, se o governo quebrar, quer dizer que Quebramos todo não mundo. tem mais nada. É. Né? Então, pode ser, né? Até o risk-free pode até não ser a melhor palavra para usar, mas o menor risco que você tem hoje dentro do Brasil são os títulos do governo. Então, se você quer hoje, né, ter quase nada de risco, ou seja, um risco muito próximo de zero, você vai para o título do Tesouro. Mas isso não é uma verdade que vai ter risco zero. Se acontecer alguma catástrofe aí, o Brasil for embora, teu dinheiro Você não vai ter o dinheiro de volta. Mas aí o dinheiro também que tiver na economia aqui vai ser papel. Né? Não vai ser nada. Vai servir só pra gente fazer desenho nele, não vai ser dinheiro. Não vale mais nada. Exato. Então, assim, a gente começa dessa premissa. Então, vamos lá, quero colocar meu dinheiro em risco zero. E você vai falar, não, tudo bem, o teu risco mais próximo de zero no Brasil é o risco do título público. Então tá bom, então eu quero esse. Mas eu quero ganhar mais do que o título público ganha. Olha, aí vai ficar um pouco difícil, porque você tem que entender que a rentabilidade de você ter menos risco, ela é menor. Aí quando você vai adicionando algumas camadas de risco, e aí risco a gente tem algumas, né, um parênteses para fazer aqui, você pode ter o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É a volatilidade. Então a gente usa lá, né, o desvio padrão dentro do mercado financeiro, a gente chama ele de risco. Né? Então a volatilidade, como a montanha-russa sobe e desce, esse é o risco de mercado, que geralmente a gente atrela isso às ações. E você tem um risco de crédito. O risco de crédito é o quê? O risco da empresa que você está emprestando o dinheiro, no caso aqui que nós estamos falando do governo, não te pagar. Então, falando de risco, né? Então, se você quiser tomar um risco de crédito um pouquinho maior do que o do governo, por exemplo, uma Vale ou uma Petro, você já consegue adicionar um pouquinho a mais de rentabilidade, porque você toma um pouquinho mais de risco, e aí você consegue uma rentabilidade um pouco melhor. Então, você vai trabalhando isso com o cliente para ver onde que ele quer. Não, eu quero risco zero, não me interessa. Eu, para mim, posso até ganhar um pouquinho menos, mas meu perfil é esse. Legal, maravilha. A gente tem uma sugestão de carteira aqui, né, para mostrar para esse cliente aqui. Agora, se as pessoas querem, como os clientes que vão lá, né, todos eles querem uma rentabilidade. Então, a gente consegue fazer um trabalho hoje dentro da renda fixa, tá? Onde a gente corre um pouco menos de risco, com títulos, né, que a gente chama aqui no Brasil AAA, se bem que tem alguns casos aqui que o AAA, né, deixa de ser AAA do dia para a noite, mas enfim, né? Então, a gente tem ali alguns títulos que são AAAs que a gente consegue, né, ao longo do caminho, ir colocando eles dentro da carteira, tirando eles da carteira, e as nossas carteiras ali têm uma rentabilidade bem superior à do CDI, tá? Uma média ali de 130, 140, 150 do CDI, a gente consegue fazer dentro da renda fixa com uma volatilidade pequena. O que é uma volatilidade pequena? Né? Que é um vai e vem muito pequeno. Um fundo multimercado hoje ele tem uma volatilidade média entre 3 e 6, 7%. Então a gente fica dentro dessa volatilidade, tá? Entre 3 e 7%, tá? E a gente consegue alguma coisa acima do CDI com isso. Né? Então isso é padrão para os nossos clientes lá, a forma com que a gente trabalha. E isso, inclusive, é uma coisa que eu vou ensinar no curso, tá? Como você montar uma carteira acima do CDI, tá? Sem você correr tanto risco de mercado, sem ter tanto rock and roll lá dentro. Então, isso é uma das pautas que a gente vai ter dentro do curso lá. Então, você vai aprender a investir e a montar uma carteira sozinho, né? Eu vou ensinar a montar sozinho, né? Sem a necessidade de conhecer algumas pessoas. Mas claro que vai faltar uma coisinha ou outra ali. Mas, enfim, a gente vai estar sempre ali para ajudar. E por que tanta gente acaba... Você até está falando de CDI, né? Por que tanta gente investe em renda fixa, mesmo sem entender aí o que é uma renda fixa? Não sabe nem o que está comprando. Porque a renda fixa, a gente como brasileiro, sem educação financeira, a gente fala, na renda fixa é fixa. Eu não tenho risco, que maravilha. Mas é renda fixa do Banco Master. Poxa. Pois é, a gente descobriu que não é fixa, né? Então... Era fixa até então. Né? Pois então assim, são coisas que o brasileiro ele leva como um paradigma de achar que a renda fixa é fixa, e que na verdade não é. E lá dentro da Gravos a gente começa a explicar isso para as pessoas, né? Dentro do curso também a gente vai mostrar para as pessoas que a renda fixa não necessariamente ela é fixa, tá? Que você tem um risco ali dentro. E você saber dosar esses riscos é o que vai fazer com que a tua carteira, o teu portfólio, né, que você cresça ao longo do tempo. Mas uma máxima que eu gosto de trazer que sempre, onde que a gente vai ganhar dinheiro aqui? A gente vai ganhar dinheiro trabalhando. É isso, não tem jeito. Bingo, né? Bingo, né? Investindo, a gente vai, assim, o que a gente vai fazer Você vai sustentar, perpetuar o nosso patrimônio dentro dos índices de mercado. Vai aumentar ele um pouco, né? Eu vou corrigir o meu dinheiro no tempo. Que já é uma grande coisa, né? Exatamente. Se eu corrigir o meu dinheiro no tempo,
10% melhor do que o principal índice do mercado, que é o CDI, 20% melhor, caramba, eu estou tendo uma rentabilidade real, vamos falar assim. Né? É uma frase boa essa, corrigir meu dinheiro no tempo. Isso legal. que a gente faz lá. Hoje o que a gente faz? Eu pego o teu patrimônio e corrijo ele no tempo. Tento ter... A gente gosta de, né, quando você outperforma um índice, a gente gosta de chamar de alfa no mercado financeiro. De novo, né? Palavras bonitas. Né? Então eu gosto de dar um pouquinho de alfa para os meus clientes, né? Ou seja, eu gosto de outperformar no mercado, mas sem colocar muito risco na carteira deles. Então hoje aqui no Brasil, praticamente eu não opero mais renda variável. Né? Por quê? Eu sinto que a bolsa já está muito esticada, eu acho que a taxa de juros de 15% ao ano, ela enforca demais o empresário, porque como que funciona essa dinâmica? Quando você olha uma taxa de juros a 15% ao ano, o empresário ele tem que se financiar, ele tem que comprar uma máquina, comprar um carro, trocar a frota, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que ter dinheiro. Se ele vai crescer só com o dinheiro do bolso dele, ele está limitado ao capital dele. Ao bolso dele. Então ele nunca vai conseguir, né? Então, assim, o crédito ele faz parte de toda empresa. Isso é uma coisa que o empresário precisa ter na cabeça. É que você precisa trazer as coisas a valor presente, a momento presente, né? Eu preciso de uma máquina hoje, Exato. né? Para ganhar dinheiro, produzir, dar emprego, Aumentar o meu share. enfim, tudo isso. Né? Exatamente. Não tem como eu juntar dinheiro para comprar uma máquina depois, Não né? tem, exatamente. Então eu vou juntar o dinheiro e de repente esse share de mercado passou. O cara que estava me vendendo essa máquina aqui vendeu para outro. Então você precisa de crédito. O crédito ele faz parte da vida do empresário. E o crédito muito alto, o que você faz? Você inibe o cara a colocar o dinheiro. Porque imagina, como que o cara vai hoje pegar um dinheiro a 15 para ter uma margem na empresa de 7? Pois é. Então ele vai perder 8. Né? No mínimo, exato. Então o empresário ele tem que fazer essa conta, ele tem que entender que o crédito faz parte disso daqui, ele tem que saber tomar o dinheiro, mas se você pega as grandes empresas tomando... aí você olha lá no... Todo mundo que tem um aplicativo da XP aí, abre lá agora, e você vê a quanto que as empresas estão tomando dinheiro no mercado. Abre lá e pega lá qualquer título de crédito, pega um da Petrobras, ela deve estar tomando dinheiro lá no mercado, negociando o papel dela, IPCA mais 6, IPCA mais 7. Esse é o valor que a Petrobras toma dinheiro no mercado. Ou o CDI mais 1. Esse é o valor, você está vendo exatamente quanto que está valendo isso. Né? E aí você... A regra do jogo é clara ali, né? Exatamente, então ali você vê o quanto que a empresa está tomando dinheiro no mercado. Você olha para aquilo lá e você fala, caramba, CDI mais 1, vamos colocar aqui, né? 16% ao ano. Quanto que essa empresa tem que ter de margem para ela conseguir pagar 16% ao ano e não estar enforcada? Aí você pega ali as margens mais apertadas ali, por exemplo, um varejo. Pô, varejo é assim, 6, da vírgula, ali é 6, 5, exatamente. Então assim, você olha numa margem de 5% ao ano, como que o cara toma um dinheiro a 15 para dar 5 lá na última linha? Então eu não... Hoje aqui no Brasil, mais na vontade e no desejo. Exatamente. Né? Então, assim, é o empresário de 30 anos que tá com a testosterona no alto lá e fala, não, vou fazer isso aqui funcionar de qualquer jeito. Então, hoje, com a taxa de juros um pouco mais alta, eu tenho muito, muito cuidado de entrar em bolsa aqui no Brasil. Já lá fora, não, eu gosto. Isso também é uma particularidade que a gente tem. Nós temos tanto a parte de investimentos aqui no Brasil quanto no exterior. Que legal. Então, uma vez que você tem aqui... E isso, né, eu já tive a oportunidade de passar e de ser head do Private Bank de uma grande instituição aqui no Brasil. Então, quando você chega no Private Bank ali, você olha e fala, poxa, primeira coisa que você vê na carteira, você já tem diversificação? Ah, não, tenho, olha só, eu tenho renda fixa, tenho renda... Não. Diversificação do Brasil, você tem dinheiro fora? Não tenho. Essa é a primeira pergunta que a gente faz lá. Então, hoje, por recomendação, hoje até da própria XP, 15% do valor das carteiras de todo brasileiro deveria estar lá fora. E o que você vai fazer lá fora? Então, hoje a gente tem ali uma forma de colocar o teu dinheiro lá fora de forma bem segura, bem prática, inclusive no mesmo aplicativo. No aplicativo da XP você vê o dinheiro no Brasil e o dinheiro no exterior. Lá eu gosto um pouco mais do tema de bolsa. Lá a gente tem andado um pouco mais. Tanto que bateu o máximo aí nos últimos tempos aí, o S&P, a gente estava comprado. Por quê? Porque a gente acredita realmente que lá fora a economia é um pouco mais pungente, o juro está caindo, diferente do Brasil. Vamos passar agora por uma eleição. Então o Brasil ele vai dar uma balançada, né? Ele vai funcionar assim, no Brasil. Até maio ali, onde começam os candidatos a realmente ter a candidatura, não pré-candidatura, a gente tem um Brasil muito parecido com 2025. Aí, de maio até outubro, a gente tem outro Brasil, um Brasil turbulento que sei lá o que vai acontecer. Se vai ser azul, se vai ser vermelho, se vai ser... Enfim, sem entrar nesse mérito aqui, o azul ou o vermelho vai ganhar.
E de outubro em diante, depois que saber quem que vai ganhar, a gente tem um outro Brasil. Então, esse ano de 2026 aqui, a gente vai ter 3 períodos diferentes do mesmo país que nós vamos viver. Então, por que eu, que vou perpetuar, né, o patrimônio dos meus clientes aqui, né, que estou ajudando a perpetuar, por que eu vou colocar ele em risco no meio dessa turbulência toda? Para que eu vou entregar essa camada mais de risco aqui no Brasil para ele, sendo que não tem necessidade? A gente está com uma taxa de juros de 15% ao ano, né? Só olhar aí quais foram as ações aí nos últimos anos que pagaram 15 ao ano, você vai ver que não tem tantas. Verdade. Então hoje você consegue, né, tirar o pé aqui da parte de renda variável, entrar na renda fixa e conseguir fazer um bom trabalho, né, sem colocar muito risco. No momento que for para a gente tomar risco, o juro começar a cair e a gente vê que a economia vai começar a andar aqui no Brasil, como já tivemos N períodos como esse aqui, a gente volta. Mas por enquanto a gente está um pouquinho mais, né, escondidinho ali, então um pouco mais, né, cobertinho, quentinho na renda fixa. E a gente que vive aí um momento de bets, né, bem acelerado aí, é importante, acho que a gente falar que investir não é aposta, né? Exatamente. É mais uma questão de gerenciamento de risco e expectativa, né? Falou tudo. Falou, já trabalhou no mercado financeiro, né? Gerenciamento de risco e expectativa é exatamente isso, né? Você quer apostar o teu dinheiro, cara, é isso, coloca um pouquinho ali, aposta e tudo mais. Agora, apostar com todo o seu patrimônio, como eu já vi pessoas fazendo, é muito ruim. Né? O teu patrimônio não está ali para apostar. Poxa, a tua vida não é o all-in. Então, não dá para você, né, chegar e falar assim, pô, eu tô rico, eu tô pobre. Não dá. Então, teu patrimônio é a coisa mais importante que você tem. Eu vejo muita gente fazendo seguro do carro, seguro da casa, seguro de tudo que... né? E eu não vejo fazer seguro do patrimônio muitas vezes. Eu vejo não cuidar bem de todo o patrimônio. Falo, caramba, já veio uns caras aqui falar de seguro, que às vezes você fala, o cara começa a falar, você começa a pensar e fala, caramba, é umas coisas que às vezes a gente não pensa e que faz todo sentido mesmo. Exatamente, tem que ter. Então, ou você sabe que você vai estar descoberto para isso, né? Ou você entende como é que funciona a regra do jogo ali. Então, muita coisa hoje tem acontecido no Brasil aqui, muitos temas têm acontecido no Brasil, que o Brasil tá, né? Poxa, o tema é Banco Master, agora é o Will Bank, agora a gente teve um novo aí, né? A Victor Financeira, que era a patrocinadora do Palmeiras. Então a gente teve ali um problema de caixa também lá atrás, né? Com Americanas. Aí agora a gente tá vendo Braskem. Então, assim, olha quantos temas delicados o brasileiro tá passando. Olha de quanta casca de banana que a gente tem que desviar nesse caminho aqui. Então é muito importante que a gente tenha hoje uma pessoa preparada para ajudar a gente. Não é que a gente vai... antenado em tudo isso, né? Exato, não é que a gente não vai cair numa casca de banana, mas as que a gente já viu que tá lá, a gente não vai cair mais. Pode ser que a gente escorregue alguma outra, não tem como, a gente a gente não prevê o futuro. Mas pelo menos a gente já escorregou em 2 ou 3, sabe como é que freia um pouquinho melhor, né? Então, o Brasil ele é muito difícil. O Brasil, dessa forma que a gente vive aqui hoje, muita instabilidade, né? Então, tem muita coisa, muitas coisas que se juntam aqui, né? Hoje no Brasil que dá essa instabilidade que a gente sente hoje. A própria inflação, né? É um índice que, poxa, eu sinto uma inflação muito maior do que a medida lá. Acho que todo mundo... você isso, também? Pensei que era só lá na Terra, lá em Marte. Né? Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente precisa entender hoje, né? Que o Brasil não é para amadores. Isso é verdade. Essa frase é mais do que verdadeira, né? Essa frase. Pô, Ricardo, a gente, é o que a gente falou, né? Quando a gente conversa, eu olho naquele cronômetrozinho e vejo o tempo voar, eu falo, caraca, meu, muito rápido. É muito rápido e é um tema que é aquilo, a gente certamente poderia ficar aqui ainda horas e horas falando, né? Porque, de fato, é um tema que bate na vida de todo mundo, né? Então, é mega importante. Então, o que eu vejo aí como... um gancho final para você deixar aí pra gente, pros empresários, para quem tá acompanhando a gente, né? Você que já tem aí 25 anos de história, de mercado, enfim, o que você gostaria que todo investidor ou todo mundo entendesse antes de colocar o dinheiro em qualquer ativo? Cara, que pergunta, né? Realmente, né? Acho que obrigado mais uma vez pela oportunidade de trazer, né? De me trazer aqui. Sou muito lisonjeado de ter sido convidado de vocês. É louco, a gente que agradece aí. Pra caramba, não, pô. Tô muito lisonjeado mesmo, de verdade. Muito obrigado. Eu acho que a mensagem final é assim: antes da gente fazer qualquer movimento, né? Qualquer coisa, toda vez que você vai fazer um movimento de compra de qualquer coisa, todo mundo senta, pensa, olha e reflete, né? Puxa vida, essa parcela vai ficar cara. Faça a mesma coisa com o seu patrimônio.
né? Não haja na emoção. Tenta ter um planejamento. Tenta olhar. Hoje a gente tem lá dentro da Gravos o Financial Planning, ou seja, eu vou traçar a tua vida desde o momento que você está aqui agora até a posteridade, praticamente. Vou deixar, como a gente gosta de falar, você embaladinho para morrer. O que é isso? Vou deixar você preparado. Poxa, toda a sua sucessão patrimonial, a sua parte financeira, a sua parte de testamento, a gente vai deixar você inteiro, totalmente preparado. A gente vai blindar o teu negócio, a gente blinda a tua família. Então o empresário hoje ele precisa de uma assessoria de verdade hoje para poder caminhar, porque o Brasil, novamente, não é para amadores. Então acho que essa é a minha mensagem final aqui e mais uma vez o meu grande agradecimento a vocês pelo convite, foi sensacional, realmente eu vi só agora que tinha um relógio ali. A gente não conta, o cara não ficar com vergonha, não ficar intimidado. Poxa vida, que legal. Muito obrigado mesmo, viu, pessoal? Bom, eu tenho só uma última pergunta. Não, tem que ter a pergunta. Vamos lá. Não, mas às vezes que você não estava aqui, eu fiz. Você fez? Tá vendo? Só. Mas a minha agora vai ser dupla, né? Vamos ver se dá. Ou se não só, vai que dá pra mesma coisa, né? Um livro. Indica um livro pro cara ler, o de 30 e de 50. Caramba, cara, um livro pro cara ler, o de 30 e de 50. Poxa vida. Pô, tem tanto livro bom aqui. Olha, eu acho que uma pessoa que quer começar a olhar o mercado financeiro de uma forma diferente, a gente tem um livro chamado, e eu gosto muito desse livro, eu li esse livro lá atrás, eu costumo ler ele bastante, chama The Way of the Turtle. Olha que negócio legal. Isso é muito legal. Lá atrás, né, é um dos livros que eu mais gosto. Eu podia falar Lobo de Wall Street, Mercadores da Noite, mas eu gosto muito desse, que esse é um livro que pouca gente conhece. Esse The Way of the Turtle, lá atrás, dois caras assim, de mercado financeiro, eles olharam e falaram assim, pô, você pode treinar qualquer pessoa para ser um ganhador no mercado financeiro. E o outro falou, não, você não pode treinar qualquer pessoa, o cara tem que ser um cara que ele é focado, que ele entende de mercado financeiro e tudo mais. Esses caras fizeram uma aposta, e aí eles criaram os Turtles, né, que são os tartarugas, e esses caras ganharam um monte de dinheiro no mercado. Eu vou deixar aí pra quem vocês. Quem que lê, né? Eu vou dar um spoiler. Eu acho que esse livro vale por de 30 e por de 50. Legal. Tem muita lição bacana ali, eu acho que vale muito a pena. Muito legal. Boa, tá vendo? Boa. Não vem livro de hype, não. Aqui é livro de raiz. Pode indicar aquele livro lá que não deu certo. Eu falei, não, aquele livro lá não pode, não tem que ser outro livro. Tem que ser outro livro. Boa. Bom, Ricardão, aproveita aí, né, de novo, a gente te agradece aí por vir, mas aproveita esse minuto final aí, cara, deixa seus contatos, rede social, né, como te achar, como achar a Grava, enfim, põe tudo, a gente vai ter lá também na descrição ali do vídeo, todas essas informações, mas às vezes a gente falando, né, dá mais vida ali pro negócio. Fica à vontade, né, eu brinco com a galera, olha pra câmera, faz o pitch de vendas, enfim, aproveita o momento aí pra deixar todo mundo conectado com você aí. Pô, obrigado. Essa é como a minha primeira vez, né, no podcast, então, pô, eu sou uma pessoa que não uso muito redes sociais, né, eu parei lá no Facebook, né? Foi minha última rede social. Então hoje eu tenho o meu Instagram, mas eu tenho as 4 postais, Ricardo Trevisan 01, né? @Ricardo Trevisan 01. Isso. Eu tenho gravoscapital.com.br, enfim, entrem lá, olhem tudo, a gente tem no YouTube também, o canal da Gravos, o pessoal da DW aqui que faz todo esse trabalho pra gente. É isso, pessoal, só tenho a agradecer vocês aí. Muitíssimo obrigado mais uma vez, cara, o papo foi maravilhoso. E agora eu gostei desse negócio de podcast. Agora vai. Gostei. Agora a gente já soltou ele, já tá soltinho, agora vai que vai. Então é isso aí. Bom, Ricardo, obrigado aí de novo. E você, né, que se segue a gente lá, deixa o like, compartilha, solta essa mensagem pra todo mundo, né? O Valtinho sempre bem fala aqui, né? Sempre tem alguém lá que às vezes precisa ouvir, né, Valtinho? É isso aí, cara. Né? É isso aí. Isso aqui é muito rico, né? Porque a gente não tem noção onde isso aqui vai chegar, né? De uma postagem sua. E só aquela pessoa vai ver o que você postou e é ali que vai ser relevante, vai mudar a vida daquela pessoa. Eu acredito muito nisso, cara. Boa. Então é isso. Rede de boas energia, boas conexões. Certamente a gente vai construindo devagarzinho aí um mundo melhor. Isso aí. Bom, gente, obrigado. Quinzenalmente, acompanha a gente aqui, sempre um super convidado. De novo, obrigadão, Ricardo, obrigado, Valtinho, obrigado a galera aí da DW, né, que monta aqui todo o espaço pra gente gravar e nos ajuda nesse processo todo aqui. @TexLab Soluções, segue a gente, valeu. Valeu.